Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos assistir uma apresentação, uma palestra, uma aula maravilhosa, sabe sobre qual assunto? Saúde bucal, isso mesmo, saúde bucal e como os óleos essenciais vão ser, né, e são úteis na nossa saúde bucal. E quem vem fazer essa apresentação para nós é a Patrícia Peixoto, tá? É uma dentista, é uma consultora também de bem-estar, uma consultora do Terra, e ela tá aqui e vai fazer a apresentação para nós. Vem comigo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse convite da Tânia, me senti muito honrada. Falar, assim, a Semana das Mulheres, então, assim, nós vamos falar um pouquinho da importância dos óleos essenciais na saúde bucal. Eu conheci os óleos do Terra pela Tânia e foi muito importante no consultório, no dia a dia, e eu comecei a ver as mudanças, né? E aí a Tânia foi me incentivando e eu fui começando a aprender, mostrando para os pacientes. E hoje, na minha casa, na minha vida do dia a dia, no meu consultório, eu faço muito o uso dos óleos essenciais. Então, eu vou começar um pouquinho a mostrar a minha tela, né? Para a gente falar um pouquinho da saúde bucal e dos óleos essenciais. Então, vamos lá. A curva mais linda de uma mulher é sempre o seu sorriso. Eu acho assim, vou começar por essa frase. É uma frase que eu gosto bastante, né? E assim, nós quando estamos bem, sorrindo, vem tudo, traz tudo de bom na nossa vida, né? Então, abre porta, abre janelas, e o sorriso é a porta de entrada, acho que de um bom trabalho, de um bom relacionamento. E eu gosto dessa frase por isso. A curva mais bela de uma mulher é sempre o seu sorriso. A gente sempre vai falar um pouquinho da saúde bucal. Nós vamos falar das doenças principais da saúde bucal. No caso, a cárie, né? O que é a cárie? Assim, eu vou falar um pouquinho da cárie e das doenças gengivais. É o mais importante, assim, o básico da odontologia. Para acontecer uma cárie, nós temos que ter 4 fatores. O hospedeiro, que é o dente, as bactérias, que são os micro-organismos, a dieta cariogênica, que é o que a gente come, os açúcares, os carboidratos, e o tempo. Então, para que aconteça a desmineralização do esmalte e ocorra a cárie, é necessário que tenha que ter esses 4 fatores. Se caso eu não tenho um deles, eu quebro um deles, não vai acontecer a cárie. Então, a pessoa fala assim, nossa, a pessoa come tanto doce e não tem cárie. Por quê? Ou ela escova muito bem, ou ela não tem a bactéria na flora bucal, tá? Então, para que aconteça a cárie, tem que ter tanto o dente, né? Ali, lógico, as bactérias que são Streptococcus mutans, que é a bactéria própria da cárie, a dieta cariogênica e o tempo. O que quer dizer? Se a gente escova corretamente, 3 vezes ao dia, a gente quebra esse ciclo, não vai haver a desmineralização do esmalte e não vai acontecer a cárie. Ah, eu não escovei direito, escovei mais ou menos, o que vai acontecer? O tempo, né? Ele vai dar a placa bacteriana, vai desmineralizar o esmalte e vai ocorrer a cárie. Então, e basicamente a cárie é isso, tá? Então, a gente consegue realmente evitar a cárie fazendo uma boa escovação, né? Nós temos a pasta do Terra, que ajuda muito nisso, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Vamos falar agora das doenças gengivais. Vou falar das 2 principais, que todo mundo conhece, ouviu falar. Ah, eu tenho um sangramento aqui, estou com o dente, passo o fio dental, está sangrando. E aí, o que é a gengivite e periodontite? A gengivite já fala ite de inflamação. Quando a gente... Patrícia, desativou seu som aqui, por favor. Aqui. Melhorou? Agora deu certo, voltou. Tá aparecendo uma... Tá. Eu parei na gengivite, né? Quando nós temos a gengiva inflamada, aquela coisa assim, eu passo o fio dental e está sangrando. E aí, a pessoa fala, vou parar de passar o fio dental porque está sangrando. Pelo contrário, a pessoa tem que passar o fio dental, escovar com uma boa pasta para eliminar esse sangramento, para não dar essa inflamação e normalmente essa gengivite, tá? Então, é isso aqui. A placa bacteriana está aqui instalada porque não foi escovado os dentes corretamente, a gengiva inflamou, sangrou. Nesse estágio, o próprio paciente consegue escovar os dentes, passar o fio dental e melhorar essa doença, tá? Mas
paciente, ele não teve cuidado, ele não escovou corretamente, não fez os bochechos corretamente, e ele vai deixando. O que vai acontecer? Uma evolução para a periodontite. A periodontite nada mais é que uma inflamação do periodonto, que é o quê? O osso, a gengiva e os ligamentos periodontais. Então, com essa placa bacteriana, que é aquela parte sujinha que a gente não escova direito, ela endurece, ela vira tártaro. É que o pessoal fala assim, eu tô com tártaro. Aí a escova não consegue mais tirar. Ela tem que ser removida no dentista com uma raspagem periodontal, tá bom? E aí, se não for feita essa remoção desse tártaro, o dente vai, essa tártaro vai entrando no ligamento periodontal e vai acontecendo mobilidade dental e a perda dos dentes. Então, um resumo de gengivite e periodontite é isso aí. Todo mundo deu para entender? Deu porque eu falei muito rápido? Tá tudo bem, Ariadne? Vocês estão me ouvindo? Estamos tudo certinho. Eu estava sem som aqui, mas está certinho. Agora nós vamos falar, então... Ih, vem cá, que não está passando. Ó, tá passando para vocês? Tá vendo isso aqui, ó? Não está passando. Passou para vocês aí? Agora passou. Então tá. Como evitar a cárie e a doença gengival? Gente, isso é o básico. É o do dia a dia, tá? Então, assim, isso daqui não tem segredo. Todo mundo sabe fazer, mas às vezes pela correria, pela preguiça. Eu vou dormir sem passar fio dental, eu vou dormir sem escovar os dentes. Vai acontecer a cárie e as doenças gengivais, tá? Então, o básico é usar o fio dental pelo menos uma vez ao dia. Ninguém usa fio dental o dia todo. Isso não é... O ideal é que use, né? Mas é complicado. Então, se usar pelo menos uma vez ao dia o fio dental, já está ótimo. E escovar os dentes 4 vezes ao dia. Então, assim, com uma boa pasta. Nesse caso, nós indicamos a pasta da Ungard, que é uma ótima pasta, né? Que ela tem um efeito clareador, ela tem as componentes do Ungard, o Peppermint, o Intergri, tem o xilitol como adoçante e tem a canela mentolada que dá aquele ar refrescante. Então, ela é uma ótima pasta para a escovação do dia a dia, né? Para a nossa escovação do dia a dia. E visitar o dentista de 6 em 6 meses para avaliar se tem realmente tártaro e precisa tirar aquele tártaro, fazer uma raspagem sub- e supragengival. Então, esse é o básico da odontologia. Não vou ficar falando muito de odontologia, de saúde bucal, eu quero falar mesmo sobre os olhos. Eu vou mostrar como que os olhos entrou e entra na nossa saúde bucal, tá bom? A nossa saúde bucal é associada aos óleos essenciais. Então, depois que eu conheci os óleos, aqui em casa eu não fico sem. Gente, assim, eu ando com o meu blend, tá? De melaleuca e de lavanda, para onde eu vou. Porque eu uso ele para afta, eu uso ele para muitas coisas. Então, assim, é um blend maravilhoso, que vai ter uma receitinha aí. E eu vou mostrar as receitinhas para vocês de algumas doenças bucais e que pode ajudar muito no dia a dia. Ó, falando de gengivite e periodontite, nós temos um enxaguante bucal, que ajuda muito para fazer bochecho, tanto na gengivite, na periodontite e na litose, tá? Então, vamos lá. Você pega 250 ml com frasco de água, sempre aquele frasco âmbar, porque ele é de vidro, então ele evita a penetração da luz. 3 gotas de melaleuca, melaleuca ela é anti-inflamatória, antisséptica, germicida. Nós não falamos que a gengivite ela é inflamação da gengiva? Então, o melaleuca ele ajuda a diminuir e até cortar essa inflamação. O peppermint, que além de ele ser anti-inflamatório, ele é antisséptico. O mirra, 1 gota de mirra, 1 gota de clove e 1 gota de Ungard. E Ungard, né, é todo aquele blend de casca de laranja, selvagem, cravo, canela e o principal, ele é antifúngico, antibacteriano e antiviral, né? Então, ele ajuda muito na parte de gengivite e periodontite. E qual que é o modo de usar? Fazer bochecho 3 vezes ao dia após a escovação. Então, aí que entra os óleos essenciais, né? Em vez de a gente ficar preocupado com outro tipo de remédio, os óleos essenciais, eles nos trazem essa naturalidade, né? É o natural. E ajuda muito no dia a dia, tanto na gengivite, periodontite e a litose. Ó, agora nós vamos fazer uma outra receitinha de uso tópico.
essas receitinhas vão estar lá no YouTube, né, no Esteves Essencial. Se alguém depois quiser lá entrar, pegar as receitinhas, está lá para todo mundo. O gengivite periodontite uso tópico. Como nós poderíamos fazer, né, para a gente passar isso na gengiva? A gente faz 10 ml de óleo de coco do terra com a diluição de 2%. No final da aula vai ter a tabelinha lá explicando as diluições, é bem fácil. Então, quando a gente dilui 10 ml a 2%, nós vamos usar o quê? 4 gotas, que vai ser 2 gotas de melaleuca, 1 gota de clove, que é o cravo, e 1 gota de gengibre. O gengibre ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, antioxidante, melaleuca nós já falamos, então ele vai ajudar nessa inflamação da gengiva e periodontite. Então, qual é o modo de usar esse uso tópico dessa mistura? Após a escovação, aplicar sobre a gengiva usando um cotonete. Tá, gente? Sempre com a mão muito limpa, tá? Lavando bem as mãos. Nessa época de todo esse Covid, lavar bem as mãos, escovar, deixar bem limpa, passar um alquinho e passar ali na gengiva essa misturinha. Afta. O que é a afta, gente? Eu acho assim, afta é uma coisa que muitas pessoas têm, tá? E a gente, na verdade, eu estou com afta essa semana e eu não saio sem a minha misturinha, que é a misturinha do lavanda com melaleuca. Ela ajuda muito, tá? Ela ajuda muito no dia a dia, aquele ardor, aquela coisa que incomoda. Quando eu passo o melaleuca e o lavanda ali na região com o olho do terra, é como se selasse. Aquela dor, aquela coisa que incomoda, é como ela selasse ali, tá? Então, qual a receitinha? Você dilui no recipiente de vidro âmbar, meia colher de sopa de óleo de coco do terra, 2 gotinhas de lavanda, que é o calmante, e 2 gotinhas de melaleuca, tá? O modo de usar: aplicar diretamente na afta com o uso de um cotonete 3 vezes ao dia. Todo mundo tá dando para entender? Tá legal aí, Tânia? Tá tudo certinho, tudo perfeito. Então, agora nós vamos para herpes labial. Fizeram uma pergunta aqui que se quem tem afastamento de gengiva pode usar essa pasta de dente. A On Guard? É. Pode usar. Porque ela não tem, ela tem o. Ela é toda de todos os agentes antimicrobianos, antibacteriostáticos, não vai dar causa sensibilidade. Ela não causa sensibilidade. Obrigada, tá respondido então, tá? Quem fez a pergunta aí, tá? Pegamos. Ó, agora nós vamos falar sobre herpes labial, tá? Nós temos vários tipos de herpes. Nós temos 2 tipos de herpes, a herpes simples e a herpes 1 e a herpes 2. Nós vamos falar da herpes simples, que é a herpes labial, né? Que é na saúde bucal. Então, a herpes, ela nada mais é que uma lesão virótica, então ela é causada por um vírus, né? E por ser vírus, ela é transmissível. Então, assim, como que a gente adquire essa herpes? Essa herpes, 90% das pessoas têm a herpes, tá? Mas nem todas estão latentes, nem para todo mundo está latente essa herpes. Então, tem pessoas que têm o vírus da herpes na flora bucal, mas não está latente. Então, às vezes, você tem uma queda de imunidade, você tem um estresse, ou uma assim, ansiedade muito grande, e aí vem a herpes, naquele momento você começa a ver. Os sinais da herpes é aquela coceirinha, tá? É aquela coceirinha que dá, é o ardor, e depois começa as vesículas bolhosas, tá? E essas vesículas bolhosas, depois que estoura, ela vai formar as feridas. Então, o que eu indico para os pacientes? Começou a arder, começou a coçar, vai lá e faz a misturinha, tá? Essa misturinha dos óleos essenciais é 5 ml de óleo de coco do terra, no recipiente de vidro, 25 gotas de copaíba. O copaíba é antiviral e a herpes é um vírus, tá? Então, ela é um vírus. 25 gotas de melaleuca, que é antisséptica, antibacteriana, anti-inflamatória. E como usar? Aplicar diretamente na herpes 5 vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque a gente vai movimentar menos, você vai falar menos, então você vai evitar que você comece a falar, a movimentar a pele. Então,
passa essa mistura, esse blend de copaíba e melaleuca, que ajuda bastante na cicatrização e, às vezes, nem no desenvolvimento da herpes. Ela corta esse desenvolvimento. Começou a arder, começou a coçar, vai lá, dá uma passadinha, ela melhora muito, melhora bastante, tá? A herpes, como eu disse que ela é transmissível, nós temos que ter cuidado, as mães que têm bebê, para não provar a comida da criança e dar para a criança, porque a criança ela não tem o herpes. Mas aí a mãe vai passando, então ela pode ser transmitida pelo beijo, a mãe fica beijando na boca da criança, ela dá a papinha, cola a papinha e dá na boca da criança, então ela vai transmitir a herpes da mãe para a criança, tá? É lógico que essa criança não vai desenvolver essa herpes quando muito pequenininho, mas lá na frente, às vezes uma queda de imunidade, um estado emocional alterado, a herpes, ela vem e fica na forma latente. Agora, nós vamos falar um pouquinho do pós-cirúrgico. Eu uso muito os óleos essenciais do nosso pós-cirúrgico no consultório, tá? A gente faz uma misturinha de 10 ml de óleo doTERRA na diluição de 3%. Então, quando tem 10 ml na diluição de 3%, nós usamos o quê? 6 gotas de óleo, tá? Então, é 10 ml de óleo doTERRA para 6 gotas dos óleos de 3 gotas de lavanda, que é um calmante, e 3 gotas de camomila, né? Então, assim, o pós-cirúrgico, o calmante, ele vai ajudar na cicatrização e a camomila ela é sedativa, então ele vai evitar aquela dor pós-cirurgia, pós-operatório, tá? Como que eu faço isso no meu consultório? Eu aplico com cotonete ou um pincel logo ali após a cirurgia. Então, isso aí é o dentista que faz, não é o paciente, somos nós dentistas que aplicam. Normalmente, no meu consultório eu gosto de fazer, porque se o paciente, se a gente for fazer muito isso em casa, ele vai tirar aquela coagulação do sangue e ele não vai cicatrizar da maneira correta. Então, uma coisa que a gente pede para o paciente, quando você faz uma cirurgia, é ele não fazer bochecho nos primeiros dias. Porque quando o paciente faz a cirurgia e faz os bochechos logo em seguida, ele tira aquele coágulo que o sangue vai cicatrizar e não deixa essa cirurgia fechar. No caso, a gente tira um dente, ele fica um espaço e a gente não pedir para o paciente não fazer muito bochecho. O bochecho é feito depois que o paciente tira os pontos e aí faz o bochecho para melhorar essa cicatrização e melhorar o hálito do paciente, tá? Esse é o pós-cirúrgico com os óleos essenciais doTERRA. Erupção dentária. Então, nas criancinhas dos bebês. Isso é muito legal para as crianças, para as mães, né? Que tem bebê pequeno, tem na fase de erupção dentária. Os dentes começam a erupcionar a partir dos 7 meses de idade, tá? Com 7 meses de idade, hoje as crianças, a partir dos 5 meses já começam, elas estão mais precoces, então isso pode variar muito, né? A padronização era que começava dos 7 meses e terminava com 30 meses, 2 anos e meio, mais ou menos. A erupção dentária dos dentes descidos. É o que mais incomoda a criança, o bebê, a mãe fica ali pensando, meu filho está sofrendo, e fica chorando porque coça, né? Às vezes dá um estado febril, sim. A erupção dentária, às vezes, as crianças têm estado febril, e a gente vê muito isso no consultório, a mãe chega e fala, nossa, meu filho está com estado febril, e você vai ver, está nascendo dente mesmo, e acontece. Tá? Os meus 2 filhos aqui em casa teve estado febril quando nasceu os dentes, não são todos os dentes que dá esse estado febril, alguns, normalmente os anteriores são os primeiros. E os dentes que erupcionam primeiro são os incisivos inferiores, esses de baixo da mandíbula. Por quê? Porque existe a movimentação. Então, quando a criança faz a sucção, né, da mamada, e ela movimenta também, né, para conversar, então estimula. Então, quem sempre erupciona primeiro, normalmente, são os incisivos centrais e inferiores. E aí entra esse blend, essa mistura de óleo de camomila com óleo doTERRA, que é um analgésico, um anti-inflamatório e um antisséptico, né? E é calmante também. E aí a diluição é 10 ml de óleo doTERRA para uma gotinha de camomila, tá? O modo de usar, lavar bem as mãos, passar álcool, higienizar e colocar uma gota na gengiva, massagear ali, pode massagear bem a gengiva ao redor de onde ele está nascendo, 3 vezes ao dia. Agora nós vamos para o bruxismo. O bruxismo, ele é muito comentado, não sei, se alguém tiver uma dúvida pode perguntar. O bruxismo,
Agora, na pandemia, ele está, assim, em alta, mas está muito em alta, porque a causa do bruxismo é o estresse, né? É o estresse, é a ansiedade. E aí o pessoal nos procura, dentista, falando, eu quero pôr uma placa no relaxante. Eu quero pôr uma placa no relaxante. Mas a placa, ela é apenas um paliativo. Ela só ajuda o paciente, ele vai levantar a mordida, então a musculatura relaxa, e aí o paciente não tem aquele ranger ou apertar de dentes. O bruxismo nada mais é que o ranger e apertar de dentes, tá? O bruxismo tem dois tipos, o bruxismo noturno e o bruxismo de vigia, tá? O bruxismo de vigia é aquele bruxismo durante o dia, onde você aperta o dente e você percebe que você está apertando o dente, tá? O bruxismo noturno é aquele bruxismo, ou você aperta ou range os dentes, mas você está dormindo, quem normalmente vê isso é seu parceiro que está do seu lado, que chega a fazer barulhos e incomodar o parceiro, tá? E quando você acorda, a gente sente aquela dor na face, dor na região aqui de ângulo da mandíbula, dor na nuca, pescoço. Então, quando o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou sentindo muita dor na face, eu estou sentindo uma dor aqui que eu não consigo, acordo com dor, parece que eu não dormi direito, minha boca está toda dolorida, a gente já sabe que 80% já está encaminhando para o bruxismo. Você começa a conversar com o paciente, como que ele está, como que foi, como que está passando, principalmente épocas de vestibular, os adolescentes, está tendo muito bruxismo, tá? Então, o bruxismo está acontecendo assim, frequentemente. E nós temos os olhos, né, para ajudar nesse tratamento, que, assim, é muito bom. Eu falo para os meus pacientes, olha, hoje, os pacientes que vão no meu consultório me procurar, eu falo, você quer cuidar do bruxismo? Eu quero pôr a placa. Já vão lá para colocar a placa no relaxante. Vamos colocar a placa? Vamos. Só que você vai levar um olhinho da lavanda. E aí eu já falo, leva o lavanda, que vai te ajudar. E muitos pacientes falam, mas é verdade, doutor? Isso é verdade? Eu falo, pode comprar, eu usei, eu uso, indico muito. E os pacientes voltam, né? Então, teve um paciente que me falou, doutora, mas será que isso funciona? Eu falei, leva. Eu não, hoje eu já não entrego uma placa mais de clareamento, de bruxismo, sem o óleo lavanda, tá? Então, eu entrego a placa de bruxismo e já falo, já coloco junto, já embuto, falo, vamos levar o lavanda para você experimentar. E muitas vezes o paciente volta e fala, nossa, eu gostei tanto, quero levar para minhas filhas, quero levar para o meu marido, e assim vai. Então, o óleo de lavanda, ele tem um componente muito bom, né, de relaxar, e a pessoa dorme melhor. Porque o bruxismo, na verdade, o que é isso? A pessoa não consegue dormir, né? Ela dorme muito mal, e aí ela vai, e com isso ela vai apertando e rangendo os dentes, o sono muito ruim, e aí acontece de ter esse bruxismo. Então, a gente faz uma misturinha, tá? Um blend de 10 ml de óleo de coco e diluir a 25%, onde os óleos são divididos a 25 gotas de lavanda e 25 gotas do Serenity, tá? Quando não tem o Serenity, eu uso só o lavanda na região de articulação temporomandibular, tá? Que é aqui, onde realmente os pacientes apertam e sentem dor, e no ângulo da mandíbula, que é essa região aqui, tá? Então, nós podemos fazer isso, passar, né? Tem hoje o lavanda touch, que é muito bom para isso, né, Tânia? Nós temos lavanda touch aí, e nós também podemos fazer o paciente colocar no travesseiro dele, 2 gotinhas no travesseiro para antes de dormir. Então, eu falo muito para os pacientes, vai lá antes de dormir, coloca as suas 2 gotinhas no travesseiro, você vai dormir bem melhor. E o paciente chega no primeiro dia, no segundo, ele vê a diferença. É uma diferença, sim, e ele fala, nossa, doutora, melhorou bastante, estou dormindo muito melhor, e volta para buscar mais óleos essenciais. Isso é muito bom, porque a gente sabe que o nosso trabalho, além da placa, né? A gente está fazendo um bem para o nosso paciente, está cuidando da saúde, não só saúde bucal, mas do bem-estar do paciente, tá? E eu também indico colocar 2 gotinhas de lavanda e 2 gotinhas de Serenity no difusor, quem tem um difusor em casa, na hora de dormir, porque ele é calmante, relaxante, a pessoa dorme melhor e, consequentemente, ela não vai apertar tanto e ranger tantos os dentes, tá bom? Vamos falar agora de harmonização facial, né? Hoje é a moda a harmonização facial, nós estamos, todo mundo quer ficar lindo, com a pele lisa, né? Botox, preenchimento,
né? A busca das mulheres hoje é por uma saúde, uma beleza, né? E a gente percebe que a procura do botox, do preenchimento, nos consultórios, estão aumentando cada vez mais, né? A busca do belo, né? E a gente, para ter um bom empenho nesse botox, nesse preenchimento, para que ocorra assim, a pele tem que estar limpa, a pele tem que estar saudável. E a gente indica muito, antes do botox e preenchimento, para que tenha os melhores resultados, o kit da Verage, né? Que ele tem a solução de limpeza, o tônico e os hidratantes, tá? O botox, na verdade, é para as rugas, região de testa e região de canto dos olhos, tá? Então, o pessoal fala qual é a diferença de botox e preenchimento, tá? O botox é aquelas rugas, aquelas rugas dinâmicas, aquelas rugas que movimentam. Então, quando você franze a testa ou quando você sorri, ela se movimenta. Então, o botox são para rugas mais finas, tá? Aquela a gente chama de a ruguinha da braveza, da raiva, a gente faz assim, aquilo ruga. Então, o botox é para isso. O preenchimento é diferente do botox. A diferença é que o preenchimento é para as rugas mais estáticas. Aquelas rugas que é o bigodinho chinês, tá? Que a gente incomoda muitas pessoas, o bigode chinês. Então, o botox o preenchimento é na região nasolabial e lábio mentoniano, tá? Que é o bigode chinês que mais incomoda as pessoas, porque são rugas mais profundas, tá? Então, para tudo isso, para a gente ter uma boa aplicação de botox e ter bons resultados, a gente pode usar o kit Verage, tá bom? E agora, meninas, para terminar, eu vou falar sobre medo de dentista, tá? Medo de dentista é uma coisa que muitas pessoas ainda têm, tá? A pessoa chega e fala, doutora, estou morrendo de medo, doutora, ou teve um trauma antes, tá? Para chegar no consultório. Hoje a gente tenta encantar os pacientes de todas as maneiras. De todas as maneiras, com a música do consultório, né? Ligando para a paciente igual a Tânia e falando, olha, na hora de voltar, preciso cuidar de você. Então, a gente faz todo esse trabalho, não é? E o dentista hoje está uma coisa prazerosa, tá? Não está tão ruim igual antigamente, aquele cheiro de dentista. Hoje nós tentamos o máximo tirar aquela coisa que nos remetia a dentista, porque a gente pensa assim, dentista, a gente imagina aquele cheiro de canal, aquela coisa ruim, né? Ninguém gosta de ir no dentista. E não é uma coisa tão prazerosa. E hoje algumas pessoas já falam, nossa, eu gosto de vir aqui, eu gosto de voltar aqui, o cheiro daqui é gostoso. Então, eu uso muito lavanda, tá? E o laranja silvestre, o wild orange, tanto na minha sala como na recepção. Então, o paciente já sente, já está chegando, já sentindo que aquele tem uma coisa diferente. E ele vai acalmando, ele vai relaxando. E quando o paciente chega lá na minha sala, na clínica, lá dentro da minha cadeira, antigamente eu punha na mão, quando eu via que ele tinha medo, eu conversava muito com ele, explicava todos os procedimentos, quando necessário, pingava na mão e falava para ele cheirar. Só que eu comecei a perceber que depois ele ficava com a mão lá embaixo, tá? Ele cheirar. E aí eu pensei, não, vamos fazer diferente. Vamos colocar no babador. Depois que eu aprendi isso, eu achei muito gostoso, muito interessante. E aí eu comecei a fazer com meus pacientes, há uns dias atrás, comecei a colocar no babador. No babador, o cheiro vai direto no nariz e a pessoa vai acalmando, vai relaxando. E também, quando tem o difusor, né, eu tenho no consultório lá, eu coloco algumas gotinhas do lavanda ou do laranja ali, mas às vezes eu vou trocando, tá, dentro da água. Então, isso acalma muito os pacientes, tá? Melhora muito nessa percepção do paciente no consultório. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu não vou me estender muito. Vou parar para perguntas, quem tiver perguntas. E eu agradeço muito por ter estado aqui com vocês.